Bom dia, graça e paz, amigos e amigas. É um prazer estar aqui com vocês. Um dia de renovação da misericórdia do Senhor em seu favor e meu favor. E se você tem a sua Bíblia aí disponível, seu aplicativo, você pode abrir em Filipenses, Epístola de Paulo a Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 5. Nossa reflexão sobre o exemplo de Cristo. Tendes em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo na forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Essa passagem tão conhecida, e linda, nos revela sobre essa natureza de Deus e sobre o exemplo de Jesus Cristo. Como o nosso Deus, ele quis entrar na história, como o Senhor se comprometeu com a história humana a ponto de se tornar homem e colocar a sua vida e se ofertar em nosso favor. Não apenas no momento da sua crucificação, mas a sua própria jornada aqui na terra, nascendo de uma virgem, vivendo as mesmas agruras, as mesmas dificuldades, sofrendo, a dor da traição, da deslealdade, da ingratidão das pessoas, sofrendo no seu corpo, a sede, a fome, fazendo suas jornadas a pé, não encontrando facilidades por parte dos líderes locais, dos seus compatriotas, e no fim das contas, o resultado final da sua jornada foi, como você sabe muito bem, a morte pela via mais dolorosa e supliciante que existe, a morte de cruz, o que é enfatizado aqui por Paulo. Ele morreu obediente e até a morte de cruz. E como você sabe muito bem, isso aconteceu apenas porque ele foi movido pelo amor. Deus Pai o entregou e ele deu a sua vida pelas ovelhas, como faz o bom pastor, confirmando essa graça na nossa vida. Então, o que nos trouxe a possibilidade de entrada no reino de Deus, o que nos trouxe o perdão e a eterna reconciliação, foi o fato de Jesus Cristo entrar na história humana, de ele assumir a forma humana para que eu e você pudéssemos ser salvos. E ele fez isso se submetendo às mesmas regras que eram que vigoravam para as pessoas do seu tempo. Então, como Paulo fala, ele nasceu sob a lei para cumprir a lei em favor daqueles que não poderiam fazê-lo, eu e você, porque a lei ela trazia o preceito, o caminho, mas eu e você não tínhamos condições de cumpri-la, porque o pecado habitando em nós acabou sendo um obstáculo intransponível para o cumprimento verdadeiro da lei. Mas Jesus Cristo fez isso. Ele nasceu sob a lei, foi supliciado por conta do seu pecado, do meu pecado, e entrou na história humana. Tudo isso que nós sabemos sobre Jesus Cristo fala sobre o seu exemplo. Então nenhum discípulo de Jesus poderia chegar diante dele e falar: olha, Senhor, bom foi seu discurso, fiquei encantado com essa sua fala, mas falar é fácil. Falar é fácil. Só que para Jesus Cristo esse ditado não tem sentido, porque ele falou e ele fez. Então ele se destaca não apenas pelo Sermão do Monte, pelas suas lindas parábolas, pelos ricos ensinamentos que ele trouxe à multidão, não apenas por isso, mas porque a sua vida acabou autenticando todas as palavras que ele havia proferido durante seu ministério. E isso é muito importante, porque o exemplo de Cristo, vivendo como ele viveu, fazendo o que ele fez, faz com que tudo o que ele falou, toda
a sua doutrina e o seu ensino ganhem muito mais força, exatamente porque ele fez. Dificilmente nós vamos acreditar em um nutricionista que diz que tem uma dieta infalível, mas ele mesmo está muito acima do peso, não é? A identificação, né, de uma incoerência desse tipo nos desanima e vai fazer com que o que ele fala, o que ele diz ser, não, aos nossos olhos, não corresponda à realidade, né? Isso vale para tudo. O fonoaudiólogo que diz que pode te ajudar com algum problema de dicção, se ele tem, né, uma gagueira incontida, né, e que dificulta a sua comunicação, também não vamos dar crédito. Isso vale para qualquer profissão, né, para qualquer coisa que nós façamos. Se nós oferecemos soluções, né, é razoável entender que essas soluções comecem, né, funcionando em favor de quem fala. Só que Jesus Cristo, ele cumpriu o próprio roteiro que ele traçou por meio das suas palavras, né? Quando ele fala que o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, ele foi à cruz, né? Ele falou bonito, ele discursou, mas ele foi à cruz. Então Jesus Cristo é o grande exemplo para nós, né? Porque ele consegue, né, viver em perfeita harmonia, né, na perfeita coerência entre as suas palavras e as suas atitudes. Agora, quando nós falamos do exemplo de Cristo, é um exemplo, evidentemente, a ser imitado. Então, nós não podemos entender que, quando se fala de Jesus Cristo, estamos dizendo de um exemplo isolado da história, de alguém, sim, que foi perfeito, que não foi surpreendido, não é, em nenhuma falta. Do contrário, nós não teríamos o cumprimento da lei e ainda estaríamos perdidos nos nossos pecados, né? Mas alguém que também ensinou a fazer. Quando ele, isso você vai encontrar no Evangelho de João, capítulo 13, ele se agacha e lava os pés dos seus discípulos, ou seja, ele exerce, não é, uma função que é reservada aos escravos. Veja que no final ele fala: eu vos dei o exemplo para que vós façais também. Eu começo puxando a fila e vocês vão fazer a mesma coisa. Então, Jesus Cristo, ele não estabelece exigências do conforto do seu trono. Então, ele é uma liderança que vai ao nível dos liderados para mostrar como é que faz, né? E não trazendo, não é, nenhuma margem argumentativa para eles dizerem falar é fácil, porque ele mesmo executou, porque ele mesmo fez, né? E isso tem uma força persuasiva muito grande, né? O exemplo ele vai arrastar as pessoas, ele vai trazer autenticidade mesmo ao nosso discurso. E isso é uma coisa que precisa estar presente, não é? No nosso lar, no nosso trabalho, na nossa igreja, não é? Em todos os âmbitos de convivência. É muito importante que eu e você possamos ter a disposição de oferecer o exemplo, não é? Antes das palavras, não é? Porque isso é o que no final das contas vai servir de registro, não é? Para a memória das pessoas, né? O que foi feito, não é? Então Jesus Cristo, ele se destaca não apenas pelo que ele falou, mas pelo que ele fez. Então ele estabelece o exemplo a ser imitado por mim e por você. Então nós concluímos que não é possível ser cristão sem uma disposição a se ofertar. Eu e você precisamos nos ofertar, porque Jesus Cristo fez a mesma coisa. E Paulo começa esse texto que nós lemos aqui dizendo: tendes o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Em outras versões, a nova versão, nova tradução da linguagem de hoje, fala que nós devemos ter o mesmo pensamento que houve em Cristo Jesus. Então ele já fala que esse resultado final de Jesus Cristo, do serviço e de se entregar, ele já deve existir no próprio discípulo, porque Jesus não pode ser um caso isolado na história. Ele foi o perfeito, ele fez tudo, mas ele também nos ensina a como andar nesse mundo. Então, sem a disposição a ser oferta, nós realmente não podemos ser cristãos. E
uma objeção, né, que alguém pode fazer, perdão, quando se fala em se ofertar, porque, veja, como diz o ditado, né, se você se oferece como cavalo, não vai faltar São Jorge para montar. Então, como nós podemos ser oferta, né, para o outro, sem sofrermos, não é, toda sorte de abusos e de dano, não é, dos oportunistas. Jesus Cristo ele traz um remédio para essa situação que nos dá a sabedoria necessária, né, nesse campo. Jesus Cristo diz que nós devemos ter a simplicidade das pombas e a prudência das serpentes. Alguns aqui já devem ter ouvido falar. Você vai encontrar essa fala de Jesus em Mateus, capítulo 10. Então ele fala: eu envio vocês para o meio de lobos. Portanto, vocês devem ter a simplicidade das pombas e a prudência das serpentes. A prudência das serpentes, porque veja, Jesus Cristo ele não era um sonso. Jesus Cristo não era uma pessoa ingênua que fez o que fez porque não sabia o funcionamento do mundo. Muito pelo contrário. Ele fala, você encontra isso no Evangelho de João, ele conhecia muito bem a natureza humana e ele não confiava em ninguém. É muito curioso isso. Jesus Cristo ele não era alguém que foi iludido pela a manifestação, né, de amor ou porque dos outros, ou porque os outros externaram admiração, e isso fez com que ele se decepcionasse com os outros, porque ele acreditou que as pessoas eram melhores do que elas eram efetivamente. Não é o caso. Então Jesus Cristo em nenhum momento ele foi enganado. Ele sabia quem era o traidor, ele sabia que aquelas juras de amor de Pedro eram apenas da boca para fora, porque ele não teria consistência de caráter para levar aquilo adiante até o final, e como você sabe muito bem, não é? Na hora decisiva ele fugiu, não só apenas ele, mas também os demais discípulos, né? Então Jesus Cristo curava algumas pessoas, como os 10 leprosos, apenas um voltava agradecendo. Então ele conviveu muito bem com a dissimulação humana, com a ingratidão, sabia que com os religiosos, não é? Existiam os meandros da política ali que realmente acabavam conduzindo, né, o comportamento dos líderes num campo que não era da verdade, né, mas sim da manutenção das suas posições, né? Sabia sobre a ganância humana, como acontecia com os sacerdotes, né, que permitiam ali o comércio na frente do templo, né? Então Jesus Cristo ele conhecia o funcionamento desse planeta muito bem, mas nem por isso ele deixou de se oferecer, nem por isso a alegação de maldade do mundo e das pessoas foi um jeito de colocá-lo numa trincheira, se proteger das pessoas e não cumprir sua missão. Então isso vale para você, isso vale para mim. Precisamos ter a prudência das serpentes, saber que eu não preciso ser freguês de ninguém, né? Eu não preciso ser alvo dos oportunistas que acabam se valendo de uma maneira excessiva, não é, da minha disposição em servir. Nós, pelo Espírito Santo, sabemos o tempo, o modo, o jeito de fazer. Às vezes o não ele tem o seu lugar e precisa ser bem colocado, não é? Nós precisamos respeitar os nossos limites. E às vezes, não é, algum tipo de ajuda, de auxílio de qualquer natureza pode, no lugar de ajudar a pessoa, pode na verdade levá-la, né, ao comodismo, como sabemos muito bem. Mas pesados todos esses fatores, nós também devemos ter a simplicidade das pombas, né? Se você já andou aí pela cidade onde existe ajuntamento de pombas, você chega muito perto delas, quase coloca a mão, e ela não é, a pomba, um animal arisco, né? Não vai bicar você, né? Não vai, não fica à espreita para caçar, porque ela não é uma predadora. Então nós temos essa postura, sabendo que o mundo oferece todos esses desafios, né? Sabemos que as pessoas muitas vezes podem ser dissimuladas, elas podem não corresponder a um benefício, né,
que possamos, né, realizar na vida delas, elas podem ser ingratas, mas ainda assim não desistiremos de sermos o que somos em Jesus Cristo. E por que isso? Porque do contrário, o mundo venceria a igreja. O mundo venceria a igreja. E Jesus Cristo disse que se ele venceu o mundo, nós vencemos também com ele. Nós somos rebocados com ele por causa da sua vitória na cruz. Aquela palavra de Jesus, né, no seu sermão escatológico, que diz: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Esse amor, né, que sofre esse esfriamento é primordialmente o amor da igreja e dos cristãos, não é? Porque nós somos a comunidade chamada ao amor e que somos, não é, o povo caracterizado por amar, é o que Jesus disse, né? Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Então, tudo que está à nossa volta, não é? O mundo, não é? As circunstâncias, e mesmo nos relacionamentos mais íntimos, tudo isso conspira para que o amor se torne algo cansativo, né? Para que a persistência na bondade ela se torne cada vez mais desestimulante, porque quando existe uma multiplicação de iniquidade ao nosso redor, nós falamos: poxa, mas só eu? Ah não, cansei, assim não dá mais, desisto, vou jogar a toalha. Então é nesse momento que nós saímos do modo cristão e passamos a operar no modo mundo. Então o mundo venceu a guerra, porque foi capaz de, pela multiplicação da sua iniquidade, né, pelos maus exemplos, falar: mas só eu? Né? A esperteza é que vai fazer com que eu seja bem sucedido. Né? Falar a verdade vai me trazer dano. Por que não enveredar no caminho, né, da mentira? Por que persistir em servir as pessoas ou ainda me colocar a serviço numa comunidade de fé quando eu vejo, né, isso pode acontecer com você, que a maioria não tem esse comprometimento? Por que eu faria isso? Ou seja, nós nos comparamos colocando uma média muito ruim. E essa comparação por baixo faz com que o nosso amor esfrie. Mas aquele que perseverar até o fim, e isso inclui no amor, esse será salvo. É o que Jesus Cristo fala. Então somos aquele povo que mira o exemplo de Jesus Cristo e sabe que ele precisa ser imitado. Do contrário, eu não vou ser um discípulo. Né? Jesus Cristo é aquele que não apenas nos salva, mas coloca também um padrão de ser no mundo. Então eu e você vamos viver assim, mas na sabedoria, né, de ser prudente como a serpente, mas jamais ter o veneno das serpentes. Nós apenas da serpente pegamos emprestada a prudência, mas nada mais que isso, porque nós devemos ter essa simplicidade das pombas de estar abertos estarmos abertos para as pessoas, de acreditar na conversão e na possibilidade da graça de Deus no indivíduo, né, de transformação. Não vale a pena servirmos a Deus quando começamos a acreditar que ninguém pode mudar, né? Quando acreditamos que as pessoas são incorrigíveis. Se as pessoas são incorrigíveis, o sangue de Jesus Cristo é inútil, porque ele não é capaz de transformar. Né? E qual a minha motivação de viver, de servir como cristão, de colocar a minha vida, de ofertar a minha vida, se as pessoas são imodificáveis? Então o exemplo de Cristo nos diz muita coisa, porque ele, existindo na forma de Deus, ele não utilizou o seu direito de ser tratado como Deus, mas se humilhou e assumiu a forma de servo. E nós também devemos assumir a forma de servos, porque assim nós faremos a lavagem de pés, que é o que Jesus Cristo ensinou, né? numa grande metáfora, de dizer: se você pode ficar em pé e não lavar, você vai voluntariamente dizer: eu vou me agachar e vou lavar os pés das pessoas, porque assim vocês serão meus discípulos. Né? E quando Pedro impediu de fazer, você conhece a passagem: não faça isso porque o Senhor é o mestre. Ele disse: se você não deixar eu fazer isso, eu não tenho parte com você. Então, para ter parte com Jesus Cristo, é preciso se ofertar, é preciso se colocar
nesse altar, né, de sacrifício, e sacrifício no bom sentido, né, de colocar a vida, né, a serviço do Senhor, para que o nosso discurso cristão possa ser autenticado pelas nossas atitudes. Isso traz grande temor para o meu coração, né, e talvez traga também para você. Que o Espírito Santo nos ajude, né, a fazermos uma espécie de checklist, né, na nossa vida para verificar se de fato o que dizemos a respeito de Jesus e o seu exemplo é apenas algo que nos encanta, algo apenas que nos testifica da fofura de Jesus. Que coisa linda, Jesus Cristo, ele é tão lindo, tão maravilhoso, mas temos que entender que esse exemplo de Jesus deve também nos arrastar, também deve nos conduzir a uma vida, não é, cada vez mais próxima da dele, isso pela misericórdia do Senhor e pela operação do Espírito do Senhor, porque eu e você não podemos patrocinar isso sozinhos, sem a misericórdia e a graça, não é? E o poder do Espírito Santo sobre a nossa vida, sem a unção dele sobre a nossa cabeça, nós não podemos seguir. Isso seria algo infinitamente difícil para mim e para você, mas ele nos capacita, né? Porque ele começou boa obra na sua vida, boa obra na minha vida, e a obra de Deus na nossa vida é fazer com que eu e você sejamos cada vez mais parecidos com Jesus, e a Bíblia é muito clara a esse respeito. Que o Espírito de Deus faça isso na sua vida, na minha vida, em nome de Jesus.